Você já andou pensando no que vai fazer quando parar de trabalhar? Já ouviu falar em previdência? Previdência pública, previdência privada? Pois é, hoje a gente vai falar sobre aposentadoria, porque a gente tem que pensar no hoje, mas tem que pensar também no amanhã. Fique ligado! E depois de parar, o que eu faço? Tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que, primeira coisa, estruturar a cabeça da gente. Eu preparei uma listinha do que você pode pensar. Primeiramente após longos anos de trabalho, é hora de descansar. Mas para descansar, minha segunda dica, é preciso se preparar para esse descanso. Então, para você que está me assistindo, você tem que pensar o seguinte: grande parte da sua renda vai vir do INSS. Isso vai ser sua principal renda. Não quer dizer que você tenha que ter mais coisas ou que você tenha só isso. Então, por exemplo, você pode ao longo da sua vida profissional complementar toda essa receita que o INSS vai te trazer com uma poupança. Todo mês você guarda um pouquinho, isso é uma coisa possível fazer. Você pode também, ao longo desse tempo, pensar em ter uma casa própria. Porque uma das despesas que você vai ter, não importa que você está aposentado ou não, você vai ter que morar, né? Você vai ter que pagar alguma coisa para morar. Quem tem casa própria ficou livre do aluguel. Então você tem normalmente uma receita quando se aposenta que tende a ser um pouquinho menor do que sua receita nativa, seu salário cai um pouquinho, mas em compensação você não vai pagar nenhuma despesa com casa, porque sua casa é toda sua. Então isso é uma ideia boa para você começar a pensar já. Outro problema é cuidado para não ter problema de saúde. Então, ao longo da sua vida agora, é interessante não exagerar no cigarro, não exagerar no cafezinho, naqueles hábitos que depois eles demoram para fazer os efeitos. Mas aí quando você tem 60 anos de idade, 65, é a hora que tudo aquilo que você consumiu e que não era bom hábito de saúde começa a cobrar a conta. E aí você vai ter que gastar mais dinheiro em remédio, mais dinheiro com médico. Então isso aí é uma coisa que, em termos financeiros, seria interessante você se preparar logo, não deixar para que aconteça o problema. E finalmente, as duas últimas coisas que eu citaria é: você pode voltar a trabalhar sim. A pessoa que se aposenta pode inclusive integrar de novo a força de trabalho. Mas eu recomendaria não entrar de novo trabalhando 8, 10 horas por dia, porque não fazer pequenos serviços? Isso é uma boa sugestão. E aí tenha muito cuidado, porque eu vejo muita gente que na hora que sai da força de trabalho, resolve montar um negócio próprio. E aí a minha pergunta é o seguinte: como é que alguém, vamos pegar o seu caso por exemplo, que passou 35 anos à frente de um ônibus dirigindo, vai entender de um negócio, por exemplo, para montar um barzinho? É muito detalhe que você talvez ao longo desses 35 anos trabalhando, você não vai conseguir pegar. Então, eu preferia, ao invés, né, de montar um negócio próprio, no momento que se aposentar, eu ter reservas, vai fazendo a poupança ao longo do tempo que você vai trabalhando, ou então fazer pequenos serviços que não dependam de investimento. Porque no dia que você se aposentar, você vai ter alguma reserva e o grande problema é pegar esta reserva e entregar inteiramente essa reserva num negócio que pode não dar certo. Não custa lembrar que, se não me engano, parece que de cada 100 negócios, apenas 3 sobrevivem após 5 anos. Eu não quero que você, meu amigo, esteja nesse caso, não é mesmo? Roberto, como se funciona a Previdência Pública? Você pode me responder? Bom, a Previdência Pública, o INSS, na realidade funciona da seguinte maneira: você, toda vez que você recebe seu salário, vem um desconto, e esse desconto para o INSS vai formar um fundo que vai garantir a sua aposentadoria. Homens se aposentam após 35 anos de trabalho, mulheres se aposentam após 30 anos. Como é que é feita a coisa? Você recebe 100% do salário de benefício multiplicado por um fator, que é o que chama-se fator previdenciário. E esse salário de benefício é a média dos seus 80% maiores salários. Isso significa o seguinte: você vai ter como salário de aposentadoria praticamente o que você recebe assim nessas seus últimos salários de tempo de ativa. Mas o fator previdenciário, e aí tem que se tomar cuidado, é o seguinte: ele foi criado, as pessoas acham que foi apenas para inibir as aposentadorias precoces.
Sim, ele inibe. Se você, eu vou já fazer aqui mostrar como funciona, se você for se aposentar muito cedo, ou se tiver contribuído durante muito pouco tempo, ele vai diminuir o valor da sua aposentadoria. Mas se você topar ficar mais tempo trabalhando e, portanto, contribuindo, né, com aquele desconto que eu falei no início, você pode ser até que ganhe mais do que o seu salário normal. Então vamos imaginar o seguinte, ó, se uma pessoa parar aos 60 anos e tiver 35 anos de contribuição, o salário dele vai ficar em 87% do salário que ele deveria receber. Mas se essa pessoa tiver, por exemplo, trabalhado até os 65 anos, contribuído pelos mesmos 35, o valor do salário dele já cresce em 7%. Pegando um caso extremo, alguém que pare aos 65 anos e tenha contribuído durante 45, significa que alguém começou a trabalhar aos 20 anos de idade e vai parar aos 65, vai ter 40% a mais no salário, limitado, obviamente, ao teto da Previdência, que é de R$ 3.500. Vamos olhar uma simulação? Primeiro exemplo, o José tem 60 anos e contribuiu com 35 anos, ou seja, ele começou a trabalhar com os 25 anos. Então, o salário dele, que a média era R$ 1.000, ele vai ganhar 870. Por quê? Porque como a gente espera que ele viva até os 80, 85 anos, que é a expectativa de vida do brasileiro, não vai ter dinheiro naquele fundo suficiente para pagar o salário dele como ele deveria ganhar. Então ele vai ter uma redução para 870. Se ele resolvesse fazer que nem o João, que também ficou com 35 anos de contribuição, mas se aposenta aos 65 anos, ou seja, ele vai ter uma sobrevida menor do que o José, imaginando que ambos morram com a mesma idade. Então o salário dele de contribuição já passa a ser de 1.072, tá certo? Vamos pegar um outro exemplo. O Paulo tem 60 anos, que nem o José aqui em cima, de 60, mas ele tem 40 anos de contribuição. Ele começou a trabalhar mais cedo. O salário dele é exatamente a média do salário de R$ 1.000. Se ele se aposentasse com 45 anos de contribuição, já subiria para 1.139. Então o que a gente conclui? São duas coisas principais que afetam o valor da aposentadoria. Primeiro é o tempo que você contribui. O tempo mínimo, se você é do sexo masculino, é de 35 anos. Quanto mais tempo você contribuir, maior vai ser a sua aposentadoria. E outra coisa, quanto mais tarde você se aposentar, ao invés de se aposentar aos 60 anos, se aposentar aos 65, aos 70, aos 75, maior vai ser a sua renda. Por quê? Porque a ideia é que você vai viver menos tempo. Por exemplo, se a gente usar a expectativa de vida do brasileiro, que hoje está em 80 anos, quem para de trabalhar aos 70 tem mais 10 anos de vida, a Previdência pagando salário para ele. Quem se aposenta aos 60 vai ter 20 anos de vida, a Previdência pagando salário para ele. Então é assim que funciona. A gente pode até nem gostar da maneira como foi montada, mas é assim que funciona hoje o sistema público. Será que preciso de uma previdência privada? Sempre é bom você fazer uma poupança. Só que hoje em dia os bancos oferecem um negócio chamado fundos de previdência privada. Significa o seguinte, significa que você vai contribuir mensalmente uma quantia para complementar a sua aposentadoria lá no final. Bom, é válido para todo mundo? Vamos prestar atenção. Uma previdência privada vai ser indicada para quem ganhar acima do teto do INSS, que é acima de R$ 3.500. Por quê? Porque não importa que você ganhe 100 mil por mês. Você, no dia que se aposentar, você só vai conseguir pelo INSS 3.500, que é o teto. Então, uma pessoa que ganhe muito mais do que 3.500, ela não quer ter perda na qualidade de vida. Então, a pessoa que, por exemplo, ganha 10 mil, 15 mil reais por mês, ela, no dia que se aposentar, o INSS só vai garantir 3.500. Então essa pessoa deveria fazer um plano de previdência privada sim, porque ela tem que pegar esse complemento de renda que o INSS não vai dar. Se o seu caso é de alguém que ganha menos do que 3.500, fique tranquilo, porque você não precisará fazer esse complemento, porque você tem a aposentadoria com seu salário praticamente integral, né, vai ser feito pelo INSS, que é a Previdência Pública. E aí eu chamo você para uma reflexão. Veja bem, se durante a ativa, na época que você trabalhava, você vivia com menos do que isso, suponha uma pessoa que ganha R$ 2.000 de salário, R$ 1.500 de salário, por que depois que você se aposenta você vai ter maior gasto? Vai ter menor gasto. Diz que quando a gente se aposenta, a gente acaba gastando 70% daquilo que você gastava na época que você estava na atividade. E aí as explicações são muitas. Você talvez não precisa ter o uniforme se você trabalha de uniforme, você não precisa todo dia, por exemplo, quem trabalha de paletó e gravata, não precisa ter o paletó e gravata porque não vai sair para o escritório. Então, não tem que almoçar na rua, almoça em casa que a alimentação é mais barata e por aí vai. Então, o que se diz é, depois que você sai da ativa e vai para a passiva, vai para a aposentadoria,
o valor com que você vive é menor do que o valor da época que você estava trabalhando. Então, voltando à questão, se você ganha um salário abaixo do teto do INSS, que hoje equivale a R$ 3.500, não tem que se preocupar em ter uma previdência privada, porque no caso o INSS cobre. O que não quer dizer que você não possa pensar apenas com uma segurança a mais, para ter um conforto adicional. Se der para você fazer alguma pequena poupança, você por conta própria faça, mas não há necessidade de você se meter num plano de previdência privada. Eu diria que isso aí é exagero. Vamos dizer, seria excesso de previdência e eu não recomendaria. Você vai simplesmente deixar de ter um padrão de vida bom hoje por conta de um futuro que já está totalmente garantido pelo INSS. Vale a pena fazer uma poupancinha durante o tempo que eu trabalho? Sempre vale, porque uma poupança durante o tempo que você está trabalhando significa o seguinte, que você primeiro está com o seu orçamento equilibrado, tanto é que está sobrando dinheiro, então significa que você gasta menos do que você ganha. Já ganha um ponto aí, né, nota 10 porque você está conseguindo fazer isso. Depois, você vai colocando todo mês guardando um dinheirinho, quando no dia que você se aposentar, isso pode ser revertido numa conforto a mais, você vai ter uma aposentadoria maior, ainda que eu saiba que o INSS cobre tudo, né? Você não vai ter esse tipo de problema. Você pode ter, por exemplo, comprar uma casa para um filho, você pode, por exemplo, fazer uma viagem, você pode trocar de carro, então ter uma poupança para você gastar quando você estiver mais velho sempre é interessante. Mas eu recomendo, em primeiro lugar, use sempre um instrumento financeiro simples. E a caderneta de poupança é muito simples, porque ela não tem taxa de administração, ela não cobra imposto de renda e todo mundo entende como funciona. Então, usar a poupança. Outro ponto, comece cedo. Quanto mais cedo você começar, melhor, e poupe sempre. Vamos dar um exemplo de alguém que todo mês guarde R$100 na caderneta de poupança, que paga 6% ao ano e que venha fazer isso até os 60 anos. Olha o que acontece. Se essa pessoa começa aos 20 anos, ela consegue retirar R$ 1.210 mensais, quando tiver com 60, durante os próximos 25 anos. Vamos repetir. O cara começou aos 20 anos de idade, botando R$100 todo mês na caderneta de poupança. Quando chega aos 60 anos, ele não vai mais depositar R$100 por mês, mas ele vai conseguir retirar R$ 1.210 mensais pelos próximos 25 anos. Agora vamos ver o cara que, eu vou esperar um pouquinho, vou começar a guardar só quando tiver com 30 anos. Ele vai dos 30 anos até os 60, deposita R$100 todo mês, e em compensação, nos 60 anos, quando ele fizer, ele só consegue retirar 618 mensais. É um pouquinho mais do que a metade. Então observa, 10 anos a menos de poupança já reduziu o valor que ele retirava de 1.210 para 618. Portanto, é uma tremenda redução. Agora vamos pensar uma pessoa, não, eu não quero saber de poupança não, eu só vou começar a fazer isso aos 40 anos de idade. Então, dos 40 até os 60, ele religiosamente bota R$100 todo mês nessa caderneta de poupança. Quando chegar aos 60 anos, ele só consegue retirar 288 mensais. Tudo bem que é pelos próximos 25 anos, mas observa que em relação àquele sujeito que começou lá atrás, com 20 anos de idade, bem cedinho, já se reduziu quase 5 vezes. E finalmente vamos pegar aquela pessoa que esqueceu de tudo na vida e resolveu fazer a poupança dele só aos 50 anos. Então, dos 50 até os 60, ou seja, 10 anos, ele coloca R$100 por mês na caderneta de poupança, que paga 6% ao ano. Ele, quando completar 60 anos, ele vai ter direito a retirar 103 mensais por muito tempo. Tudo bem, por 25 anos. Mas olhem a diferença entre o camarada que começa aos 50 anos e o camarada que começa aos 20 anos. Enquanto o que começa aos 50 anos só consegue tirar 103, o que começa aos 20 consegue retirar 1.210. E aí fica a pergunta para você refletir. O que é que você está esperando para começar? Comece já! Pois é, nossa série termina hoje. E eu espero de coração que você use todas as dicas que a gente viu ao longo dos programas para reestruturar de uma forma consciente o seu orçamento. Sua família, eu tenho certeza que vai agradecer. Desejo muito sucesso. Saudações financeiras.